99. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Podemos assentar, queridos. O Espírito já orou por nós. Nós cremos no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Esse texto é um dos textos mais bonitos do livro dos Salmos. É um dos salmos que mostra a profundidade do Deus que nós servimos. Um Deus que eu não posso deixar ou viver a minha vida, passar por essa existência e não conhecê-lo melhor, e não me aproximar dele com mais convicção, e não me aproximar dele com mais certeza. A gente vê o livro dos Salmos, a gente percebe o coração dos seus escritores colocados nele. Esse salmo não é diferente. Ele mostra o verdadeiro conhecimento sobre Deus, ou o que eu preciso conhecer sobre Deus, o que me é suficiente, o que nos é suficiente saber sobre Deus, sobre a pessoa dele, sobre as manifestações do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Quando nos deparamos com essa realidade, vemos Davi, num momento de lucidez, num momento de gratidão, mas também num momento de adoração diante de Deus. Porque os salmos, por mais que eles expressassem dor, angústia, medo, eles sempre terminavam com a palavra de adoração, com um convite de louvor a Deus. Assim devem ser os nossos momentos de oração perante o Senhor.
Nós precisamos nos colocar perante Deus em oração e abrir a nossa vida, abrir o nosso coração diante dele, derramando a nossa alma diante do altar do Senhor, diante daquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo governa, para que em todas as coisas, ao nos levantarmos do nosso lugar secreto, a gente possa levantar renovado, cheio de graça e cheio do poder de Deus. Esse salmo revela para nós o conhecimento, ou como conhecemos melhor a Deus. Olhamos para essa realidade e percebemos que Deus revela quem Ele é, o que Ele faz e como Ele faz, para que a sua criação, e mais precisamente o seu povo, possa adorá-lo. Deus não compra a nossa adoração. Deus não implora por nossa adoração. Deus exige a nossa adoração. E porque Ele é Deus soberano, justo, onisciente, onipresente e onipotente, o nosso papel como criação e hoje na condição de servos dele é abrir a nossa boca em louvor e adoração ao que Ele é, a quem Ele é e porque Ele é o que é e o que Ele diz na sua palavra sobre Ele mesmo. Então observe que nós temos aqui, nesse conhecimento de Deus, a sua onisciência. Eu preciso conhecer Deus mais próximo dEle. Eu preciso estar mais ligado a Deus à medida que eu caminho com Ele. Ninguém pode caminhar com quem não conhece, sim ou não? Você caminharia com um desconhecido? Certamente não. Mas com quem você conhece, você caminha lado a lado, você vai onde a pessoa ir, você está sempre ao lado dela, porque você sabe que aquela pessoa é de confiança. Com Deus funciona mais ou menos assim e vai muito mais além, porque Deus não é como eu, Deus não é como um homem, Deus não é como a sua criação, que hoje está de um jeito, mas amanhã pode estar de outro jeito. Um dia acorda com o pé esquerdo, outro dia acorda com o pé direito. Assim é o ser humano. Hoje está triste, amanhã está alegre. Hoje está satisfeito com o que está acontecendo, mas amanhã está insatisfeito. O que nós precisamos então? Nós precisamos conhecer Deus. E do versos 1 ao verso 6 mostra que eu preciso conhecer Deus na sua onisciência. É isso que Davi faz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. É como uma flecha. Ele penetra de longe. Ele sabe o que vai no meu coração e no seu coração. Ele conhece tudo, porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece de forma individual. O salmista diz: Senhor, tu me conheces. Ele não diz: tu conheces a todos nós. Embora isso seja uma verdade absoluta, ele está fazendo uma oração num lugar secreto, aonde Deus é o seu ouvinte e aonde o coração de Deus é o alvo da sua oração e adoração. Senhor, tu me conheces, tu me sondas. Senhor, tu esquadrinhas o meu andar, tu conheces todos os meus caminhos. O Senhor sabe quando eu ando e quando eu me deito. O Senhor conhece aquilo que vai na minha vida. A palavra não chegou à minha boca e o Senhor já conhece o que eu vou pronunciar. Um Deus onisciente, um Deus poderoso, um Deus que não precisa que o homem lhe dê liberdade para agir, porque Deus é independente da sua criação. Se Deus quiser agir na minha vida, na sua vida, Deus não vai precisar que você dê aval para Ele. Ele age quando Ele quer, da forma que Ele quer. A gente vê o ser humano resistindo o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, e eles acham que Deus só vai fazer o que tiver que fazer se Ele der lugar. Deixa eu lhe falar uma coisa.
quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, os irmãos estavam orando e clamando para que a promessa se cumprisse. Mas se eles estivessem ou não orando, a Bíblia diz que a promessa iria se cumprir. Mas porque eles creram na promessa, porque nós cremos na promessa, qual é o nosso papel? Orar. Um coração que ora, um coração que se quebranta diante do Senhor, um coração que se humilha perante Deus, é um coração disponível a ser visitado por Deus, pelo seu poder e pela sua graça. Um coração que diz: Deus, faz a tua vontade e não a minha. É um coração que compreendeu que conhecer a Deus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer na vida. Então, conhecer a Deus não deve ser apenas um propósito de tempos em tempos. Eu preciso ir num congresso de avivamento porque eu preciso ser avivado. Não vai ser avivado. O avivamento começa num lugar secreto, quando o homem se dobra diante do seu Criador. O avivamento começa num lugar secreto, quando a criatura se coloca diante da palavra de Deus e deixa a palavra de Deus como espada afiada de dois gumes lhe entrar no íntimo e cortar e dividir o que é indivisível. O avivamento, a renovação da minha vida começa quando eu reconheço quem Deus é e quem eu sou. Olha o texto do verso 1 ao 6 e você vai perceber que Deus é soberano, que Deus é majestoso, grandioso, onisciente, e o salmista é apenas uma criação de Deus, disposto a adorá-lo, porque reconhece que não pode medir forças com Deus. Daí, versículo 6, ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, eu não posso atingir, eu não posso alcançar o teu coração, eu não posso sondar o teu coração, eu não posso atingir a tua mente, Deus. Mas o Senhor é poderoso para nos sondar, o Senhor é poderoso para saber as palavras nos meus lábios antes que elas sejam pronunciadas. Que coisa tremenda! Que Deus maravilhoso! O fato dele conhecer antes de falarmos não quer dizer que nós devamos ficar de boca fechada. Justamente porque ele nos conhece, nós então precisamos conhecê-lo. E aí a gente vai para o segundo ponto, que eu posso conhecer a Deus na sua onipresença, do verso 7 ao verso 12. Para onde me ausentarei? Primeiro, ele tem essa realidade desse Deus onisciente, conhece tudo, sabe tudo. Eu não posso esconder nenhum pensamento dele. Eu não posso fugir da realidade dele, porque ele sabe quem eu sou. Ele conhece o meu passado, ele conhece o meu presente, e o meu futuro nele está estabelecido. Ele sabe todas as coisas. Mas ele também é um Deus presente, está em todo lugar, habita em todos os lugares. Não há lugar aonde a presença de Deus não possa estar. Pastor, eu acho que tem um lugar onde Deus não está. Aonde? No inferno. É o que a maioria pensa, né? Mas a Bíblia diz que Deus está lá. Ué, pastor, como assim? Deixa eu explicar para os irmãos. Se a presença de Deus sobre aqueles que o obedecem é para abençoá-los, a presença de Deus sobre os desobedientes é para puni-los e discipliná-los. Se a presença de Deus no céu é para ser gozada, é para ser experimentada, a presença de Deus no inferno é para ser temida. Então a presença de Deus no inferno
é uma presença de punição, de disciplina, de castigo, pela desobediência daqueles que tiveram uma oportunidade de andar com Ele, de se entregar a Ele, de poder experimentá-lo enquanto em vida, mas acharam que tinham uma oportunidade após a morte. Se deu mal, dormiu nesta terra e acordou em outra esfera terrena ou espiritual. Se deu conta que não estava no paraíso, que estava no inferno, um lugar de sofrimento, tormento eterno. A antessala do juízo final, aonde todos os homens que estiverem no inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então não se enganem, o inferno não é o lugar aonde os perdidos passarão a sua eternidade, passarão a eternidade em um lugar muito pior, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Mas por que eu entro nesse detalhe aqui? Porque se Deus não estiver em todos os lugares, se a presença dele nessas duas visões que eu destaquei, para abençoar ou para punir, não for uma realidade, o Deus que nós cremos não é Deus, é um Deus limitado, e o Deus limitado não é digno de ser adorado. Mas o Deus que abarca tudo, que está em todo lugar, que preenche todos os lugares, que é tão extraordinário, e eu não posso fugir dele. Aonde quer que eu vá, Deus me encontrará. Os olhos deles estão sobre mim. Amém. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? São perguntas. Se subo ao céu, lá estás. São confirmações, respostas concretas. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem lugar que ele não esteja. Ele continua. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão dele, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Porque as trevas não podem ofuscar o brilho e o poder do Deus a quem nós servimos e adoramos. Não existe um Deus que se compare a esse. Não existe um Deus digno de ser adorado como o Deus das Escrituras. Então, se eu sei que Ele está em todos os lugares, e Ele me vê, e Ele me contempla, ainda que eu me esconda, ainda que eu mude de nome, ainda que eu faça uma plástica na minha face, mudando a minha fisionomia, ainda que eu mude. Tem muita gente mudando de sexo, né? Mudando de gênero. O sujeito é homem, quer ser mulher, ele tira tudo. O sujeito é mulher, ele quer colocar tudo que um homem tem. Não adianta. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, e Ele sabe o fim da tua história. O que nós precisamos é nos colocar diante dele em adoração. É um Deus que nos cerca em todo o tempo. Na linguagem do profeta Isaías, ou Jeremias, melhor dizendo, no livro de Lamentações, é um Deus que não me dá espaço. É um Deus que me cerca de tal maneira que eu me sinto preso a Ele. É um Deus que me faz ver não apenas as coisas boas, mas é um Deus que me permite ver as coisas ruins, para me saber não como é o ser humano, para me saber como eu sou. Ou você acha que eu não sou mau? Ou você acha que o homem, o ser humano não é mau? O ser humano é mau. Uns demonstram maldade mais que outros. Enquanto uns vão e fazem, outros pensam, maquinam. Mas segundo Deus, é a mesma coisa daquele que vai e opera um crime e que realiza um assassinato.
aquele que pensa, aquele que odeia, aquele que detesta, aquele que roga praga, aquele que amaldiçoa, é tão pior quanto aquele que vai e tira a vida com as próprias mãos de outra pessoa. Para Deus, ambos estão condenados se não se arrependerem dos seus pecados. Esse Deus que vê, esse Deus que contempla a minha vida, esse Deus que preenche tudo e todos, esse Deus que não há lugar nenhum do qual Ele não possa nos achar, eu preciso saber como andar na presença dEle. A gente se preocupa em nos mostrar para os homens. Como é que eu ando? Como é que eu estou? Bem apresentado, né? Mas como é que está por dentro? Você não pode ver, mas Deus vê. Deus sabe. Tem pessoas que vivem rindo, mas quando fecha a porta da sua casa, elas se derramam em lágrimas. Deus vê. Deus não quer que você seja uma coisa na frente das pessoas, e quando está sozinho ou sozinha, seja outro tipo de pessoa. Deus quer que nós sejamos sinceros, porque se Ele conhece tudo, e se Ele está em todos os lugares, eu não posso viver uma vida dupla diante de Deus ou diante dos homens. Diante dos homens eu posso até disfarçar, eu posso até enganar por um tempo, por uma estação, mas vai chegar a hora que eu não vou suportar o peso do pecado, não vou suportar o peso da culpa. É por isso que esse Deus que vê, é um Deus que está disposto a nos transformar, a nos permitir poder experimentar da sua graça, da sua misericórdia. Esse Deus que quer brilhar sobre nós, esse Deus que habita na nossa vida, Ele quer que a gente entenda que andar com Ele é andar sob uma luz constante, diária, uma luz que nos protege, uma luz que nos abençoa. E quando eu falo de luz, não é uma linguagem tipo aquela luz que brilha sobre mim aonde eu vou, como nos filmes de ficção. Mas é uma luz que ilumina o meu caminho, os meus passos. Andar sob a luz de Deus é andar dando passos aonde Deus quer que eu pise, aonde Deus quiser que eu ande, para que Ele seja sempre honrado pela minha vida e por aquilo que eu faço. Então, se eu sei que Ele é onipresente, eu preciso estar bem ciente daquilo que faço quando ninguém está me vendo. Minha esposa não está aqui, os meus amigos não estão aqui, o pastor não está aqui, então eu faço o que eu quiser. Jeremias diz, Jesus diz, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, porque ele pensa de si mesmo aquilo que ele não é e aquilo que ele nunca será. Um coração digno de confiança é um coração que se humilha diante de Deus. Terceiro ponto, eu posso conhecer a Deus na sua onipresença. Verso 13 ao 15 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Deus é onipotente. Ele não apenas fez o mundo que existe pelo poder da sua palavra, mas Ele nos formou à sua imagem e semelhança. Nós temos bilhões de seres humanos, acho que quase mais de 8 bilhões. Se não for, está perto disso, no mundo todo, vivos, e a cada dia nasce gente.
com DNA diferente um do outro. Nenhum é igual. Nem quem é gêmeos tem o DNA igual ao do seu irmão que nasceu junto com ele. Uma mente poderosa, capaz de nos visitar nesse ajuntamento aqui, cada um de uma forma diferente. Um Deus que pode sondar o meu coração de uma forma, o teu de outra, trabalhar nas minhas necessidades de uma forma e nas suas necessidades de outra forma. Um Deus que pode agir no piscar de olhos na vida de multidões de pessoas de formas diferenciadas, porque Ele é poderoso, porque Ele é extraordinário, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele formou o ser humano dentro de uma realidade de concepção. O primeiro homem, Deus moldou para que do primeiro os demais viessem a existir. Então toda a humanidade, depois de Adão, foi gerado no ventre de uma mulher. Então quando eu olho para o texto aqui, eu vejo Davi maravilhado com a maneira como o útero da mulher se torna um local onde o sêmen do homem, ao ser introduzido ali naquele óvulo, comece a gerar uma nova vida. Se Davi visse as imagens hoje sobre aquele momento da fecundação, quando o esperma vai em direção ao óvulo, uma multidão dele, né? Uns vão ficando pelo caminho, mas um atinge o alvo. E ele consegue fecundar, e ali começa o milagre da vida. O salmista é justamente isso. É uma coisa assombrosa. Ciência nenhuma, em nenhum contexto da história tem poder para fazer isso acontecer. Para que isso acontecesse, uma mente infinita, uma mente poderosa, uma mente jamais sondada pelo homem, que fez todas as coisas e que estabeleceu tudo no seu devido tempo, no seu devido lugar, no momento certo. 9 meses depois surge aquela pequena semente que foi plantada no útero de uma mulher, surge um ser humano formado com mãos e pés, corpo perfeito, humanamente falando, e a partir dali começa o processo de crescimento na vida daquele ser humano. É como a semente lançada na terra, que a princípio morre, mas quando ela morre, ela começa a dar vida a uma nova planta. Porque ela penetra no solo, porque ela é regada por aquela realidade de manifestação de água, da bondade do Criador sobre ela. Davi está não apenas maravilhado, admirado, Davi está sem palavras, e os adjetivos que ele usa aqui são adjetivos puramente humanos para revelar a grandeza de Deus, mas ele não pode atingir o quão grande Deus é com as suas palavras. Nós também não podemos atingir a grandeza e a soberania de Deus. Então compete a nós nos maravilhar, compete a nós adorar, compete a nós se entregar a Ele. Se eu sei quem Ele é, se eu sei como Ele faz o que faz e como Ele fez o que fez ao longo dos anos, ao longo dos séculos, eu não posso hoje, entendendo que sou a sua criação, virar as costas para Ele, porque quando eu me volto para Ele, o maior beneficiado sou eu, o maior beneficiado somos nós. Amém. O verso 16, Davi revela aqui o estado da sua admiração. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aí nós temos uma mistura da onisciência
onipresença, onipotência e também da eternidade de Deus. Deus não é somente onisciente, onipresente, onipotente. Deus é eterno. Ele sempre existiu na eternidade passada, vai continuar existindo na eternidade presente e vai permanecer na eternidade futura pelas gerações sem fim. Esse Deus que não tinha nenhuma obrigação de nos criar, porque Ele não precisava da sua criação para se sentir Deus. Ele compartilha conosco da sua glória. E ainda há pessoas que questionam esse Deus. Por que Deus permite acontecer coisas ruins a pessoas boas? Por que Deus permite o coronavírus continuar se alastrando? Uma das respostas, entre muitas, é que, primeiro, a palavra está se cumprindo e deve se cumprir. Segundo, é que quando, diante de calamidades e sofrimentos, o homem pode experimentar com mais força o poder de Deus, a benevolência de Deus, a cura que vem do alto sobre a sua vida, ou a capacidade de compreender o que está acontecendo à sua volta. Coisa que ele não faria se tudo estivesse no bem bom. Mas quando o calo aperta, quando a crise se instala, quando o conflito surge, ele grita: o que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? A orientação bíblica para mim e para você é a mesma que Davi teve. Se eu sei quem ele é, se eu sei o poder que ele tem, se eu sei que eu não posso fugir dele, se eu sei que eu não posso esconder nada dele, nada, só tem uma alternativa. Eu preciso me lançar aos pés dele em adoração. Verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ou seja, quanto mais eu te conheço, mais eu te desejo. Quanto mais eu tenho de ti em mim, mais eu busco a cada dia me desfazer daquilo que eu era, para que eu me torne aquilo que o Senhor quer que eu seja. Teu, tua, apenas teu, apenas tua. Deus não quer que a gente busque outra resposta, outra coisa, outros objetivos fora dele. Deus quer se revelar cada vez mais a nós, e Deus quer que os seus servos tenham prazer na presença dele. Deus quer que os seus filhos se satisfaçam em quem ele é, na sua grandeza, na sua soberania. Deus quer que a gente conte as bênçãos como elas são. E a gente vai perceber que quanto mais bênçãos contarmos sobre Deus, sobre o que Ele fez, sobre quem Ele é, muito mais Ele terá para fazer na nossa vida. Aí estaremos prontos a caminhar com Ele, lado a lado, viver com Ele face a face. Ficaria bom se terminasse aqui. Nossa, pastor, poesia para os meus ouvidos. Mas no verso 19, o salmista diz assim: tomara, ó Deus, que desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Ele vem falando sobre Deus, se maravilha com o que ele percebe de Deus, o que ele conhece sobre Deus. No verso 19 ele muda
sua fala. Ele agora se volta para o homem. Mas não é para o homem que adora Deus, é para o homem que odeia Deus, é para o homem sanguinário, o homem mau. Ele se volta para esse homem: tomaram, ó Deus, que desse escabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ele conheceu tanto a Deus, que andar com os homens maus, andar com homens que vivem e se rebelam insidiosamente contra Deus, era uma ofensa para Davi. Ouvir homens falarem de Deus, ouvirem homens blasfemarem de Deus, na vida de Davi, era uma angústia tremenda. Ele não conseguia perceber isso. Como que um ser humano foi criado por ele, que foi gerado pela graça e pela bondade dele, usa os lábios para blasfemar contra ele? Automaticamente, Davi diz assim, verso 21: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi está colocando um padrão para a sua vida. Eu vou andar com quem anda com Deus. Eu vou ter comunhão com quem tem comunhão com Deus. Isso não quer dizer que eu deva anular as pessoas ou simplesmente ignorá-las. Eu vou falar da grandeza, eu vou falar da sua onisciência, da sua onipresença, eu vou falar da sua onipotência, eu vou falar o quão eterno é Deus para eles. Eu vou dizer a eles que esse Deus é um Deus de justiça, um Deus verdadeiro e um Deus de amor. Mas eu não vou compactuar com a obra deles. Eu não vou ser conivente com os seus pecados, com as suas mazelas. Por isso eu os odeio, por isso eu os aborreço com ódio consumado. Porque não há comunhão da luz com as trevas. Mas é possível que a luz brilhe de forma intensa sobre as trevas. O que não pode é as trevas sufocar a luz. Mas se a luz pode brilhar sobre as trevas, nós então precisamos pedir graça a Deus, pedir misericórdia ao Senhor, para que todos aqueles que hoje o odeiam, que hoje blasfemam contra Ele, que hoje viraram as costas para Ele, um dia possam conhecê-lo, assim como nós o conhecemos, e conhecer de tal forma que possam amá-lo muito mais do que nós, que possa adorá-lo tão quanto nós o adoramos hoje. Versos 23 e 24 termina assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Apesar dos que te aborrecem, apesar do pecado, apesar da minha limitação, apesar das minhas fraquezas, continua sondando o meu coração, continua provando os meus pensamentos, continua limpando a minha mente, continua sondando a minha vida e removendo aquilo que não te agrada. Continua, Deus, purificando o meu caminhar, para que eu possa alcançar o caminho da eternidade e viver para a tua glória, dias sem fim, para que eu possa experimentar cada vez mais do teu amor e da tua fidelidade. Eu sei quem Deus é, eu sei quem os homens maus são, mas eu também sei quem eu sou. E é por isso que eu preciso ser sondado por Deus, ser provado por Deus, ser visitado por Deus.
enquanto estivermos neste mundo, nós não podemos dar brecha para o azar, ou dar vazão ao diabo, de se andar na nossa vida, de estragar nossa comunhão com Deus, de estragar nossa vida de intimidade com Deus, por um desejo, por um sentimento, ou por algo que não agrade o coração do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Isaías 55:8. Deus diz que os pensamentos dele não é igual ao pensamento do seu povo. Quando Davi, no verso 17 e no verso 23, ele reconhece isso, e ele se maravilha com Deus e diz que os preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Ao mesmo tempo que ele coloca os pensamentos de Deus a um nível que não pode ser medido ou igualado com nada. No final do salmo ele diz: Senhor, conhece os meus pensamentos, continua sondando o meu coração, continua visitando a minha vida, no meu lugar secreto, não me deixe desfalecer, não me deixe me entregar ao ódio do coração, não permita que eu seja tomado pelos meus pecados para me escravizarem novamente. Permita que eu viva para a tua glória, e eu viva de tal maneira que eu possa ser guiado pelo Senhor do caminho mau para o caminho eterno, que eu possa discernir, que eu possa aprender a desenvolver contigo um relacionamento tal que os meus passos corram para ti, ainda que o meu coração enganoso queira fugir para outros lugares. Queridos, que a nossa vida corra sempre para Deus, ainda que os nossos pensamentos vagueiem, ainda que o nosso coração deseje o que Deus não deseja, que a gente continue correndo para Ele com toda a intensidade. Não importa como eu vou chegar, o importante é que eu chegue, para que eu possa permanecer na presença dEle, desejando a cada dia não apenas experimentar desse amor, mas viver esse amor que transborda, que transcende uma realidade e nos coloca face a face com o Deus eterno. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, sabemos e falamos desta noite, teu amor, ele não pode ser medido por nós. O teu amor rompeu barreiras, ele venceu as mentiras, a verdade triunfou sobre a mentira, o amor triunfou sobre o ódio. Mas olha para nós, vezes após vezes nos pegamos nutrindo ódio no coração, vezes após vezes nos pegamos com pensamentos que não são teus e também não são nossos. Quantas vezes nos pegamos desejando a Deus algo que o Senhor não tem para a nossa vida, simplesmente porque nós ainda não te conhecemos como deveríamos. Ah, Senhor, então vem sobre nós, vem sobre o teu povo, cumpre a tua vontade, ó Deus, e glorifica o teu nome para o louvor da tua glória. Estabelece não apenas um vínculo, mas uma aliança,
um pacto. Aliança essa, pacto esse, que é feito com base no sangue do teu Filho Jesus Cristo. Pai de amor, Deus fiel e justo, Deus, não nos deixe tropeçar na nossa caminhada, mas nos permita viver a cada dia para o louvor da Tua glória, para que nós venhamos fazer aquilo que agrada o Teu coração, e o Senhor, ao olhar para nós, tenha prazer na Sua criação, porque esta, mesmo imperfeita, mesmo limitada, te adora e se rende ao Senhor todos os dias da sua vida. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado por ter nos alcançado. Permaneça conosco. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Graças.